Ok, professor. Então, deixa eu dar aqui a autorização. Bom, dando início à nossa primeira reunião de 2023, reunião ordinária da CIDIF, na data aí de 9 de fevereiro. Iniciaria primeiro aqui com justificativas de ausência, a da professora Daniela, do IQE, do professor Ângelo, da FEAGRE, do professor Cláudio Coy, da FCM, do Rodrigo Coutinho, do meu querido IE, e a Simone, da PROEC. São só esses, Ademir? Queria também... Somente esses mesmo. Depois a gente faz aí os agradecimentos ao pessoal que está participando pela última vez, inclusive aí também para os novos na próxima reunião. Mas queria também já apresentar os que não conhecem, a Andréia, que agora também faz parte aqui do grupo da PRDU, vai estar com nós aqui, né, Ademir, nos ajudando nos trabalhos aqui da CIDIF. Andréia, muito bem-vinda. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Nós hoje pela manhã já fizemos uma reunião aqui das instâncias equivalentes, né, Ademir? Exato. Vamos seguindo o cronograma aí da nossa progressão 2023. Contou aí com a presença também do pessoal da DGH, em particular aí da Giovana, que nos ajudou muito, né, Gil? E os esclarecimentos, depois nós vamos no expediente tratar disso também. Ponto 2 aqui, vocês receberam, vamos já botar para manifestação a nossa súmula, a súmula da reunião 11ª, reunião extraordinária, que foi em 20 de outubro. O Ademir, essa é aquela a reunião que durou 5h30, que entrou para os anais da universidade, essa vai fazer parte do próximo livro que foi lançado, uma reunião de 5h30. Exatamente, professor, é essa mesmo. Estou tentando achar aqui quantas páginas temos nessa súmula. 71, se não me engano, professor. Isso é um 71, livro. Gente, já podemos dizer que o Ademir lançou um livro em 2023. Né? Depois você escolhe o título. Tá? Como então, a gente colocou o texto quase na íntegra, né, praticamente, então não deu aquela sintetizada. Por isso ficou extensa, porque era progressão, então a gente quis fazer dessa forma. E era uma reunião importante, com muitos esclarecimentos, muita votação, então fez bem. Agradecemos aqui em público, né, em nome de toda a CIDIF aí, pelo esforço. Né? Então, está aí aberto para manifestações sobre as 71 páginas, 71 é isso? É isso. 71 páginas da nossa súmula. Alguém vai perguntar, mas isso é uma súmula? Você não viu o tamanho da reunião. Até quase 8 horas da noite, né, professor? Bom, se não há nenhuma manifestação, Demir, por favor, coloque em votação. Deve estar aparecendo aí para vocês. Lembrando que somente os membros titulares votam, tá? Qual é 17, Ademir? 17, professor. Então, estamos no limite, né? Isso, pela quantidade eu tinha marcado 18 aqui, mas com o seu voto, né? Meu voto, se fosse o caso, né? Bom, está dando 17 minutos. Perfeito. Então, 16 favoráveis, né? E uma abstenção, professor. Então, aprovada a súmula. Indo para a ordem do dia, nós temos alguns itens para aprovação, outros para homologação. Para aprovação, aí, o item 2A, nós temos serviço voluntário, que vão os itens de 1 a 3, estão nas páginas 3 e 4.
Nenhum está destacado, tá? Por isso que eu vou só lendo, anunciando aqui. O item 2B, as designações, que são os itens de 4 a 21, e ainda para aprovação, os itens 3C, são afastamentos com prejuízo de vencimento, aí por interesse particular, né? Que estão os itens 16 e 17. Tá? No 3D, nós temos as transferências, né? E aí, no âmbito aí ainda do estágio probatório para aprovação, itens de 18 a 25. Então, eu consulto se desses itens de 1 a 25, se há algum destaque ou mesmo algum esclarecimento. Fernando, é uma dúvida Pois não, Paulo. entre os itens 18 a 25, que são os dos estágios probatórios, das transferências. Tá. Na verdade, é mais uma sugestão do que uma dúvida. E qual é a sugestão, professor? Desculpa, você está sem o som, você está sem Desculpa, o áudio. Fernando. Você quer que eu destaque, depois faça a sugestão, ou eu faço já a sugestão agora? Não, já pode fazer, até para É? deixar... faça a sugestão, até que é importante. Também Não, as na pessoas verdade, participem. assim, como a gente tem a deliberação GR relacionada a esses casos, que é o artigo 6 e o 12, eu me pergunto se a gente já não poderia sugerir, claro, uma sugestão para a reitoria, para que a gente alterasse esse artigo 6, porque o 6º diz que durante o período probatório, o servidor poderá ser remanejado apenas internamente, mas o 12 prevê excepcionalidades. Quer dizer, eu me pergunto se não poderia ser, e estou colocando uma sugestão aqui no chat, Tá. se a gente já pudesse encaminhar, lógico, como sugestão para o gabinete da reitoria, que já tiver, que fosse de uma forma assertiva o 6º, durante o período do estágio probatório, o servidor avaliado poderá ser remanejado entre os diferentes setores das unidades e órgãos. Ponto. Esses casos serão tratados pela DGRH e submetido à CIDF para, não sei se é a palavra correta, homologação. A ser homologada aqui ou aprovação. É mais isso, porque... E aí não teria necessidade do 12, é isso? Exatamente. Eu acho que pode ter, de repente, para outras excepcionalidades. Mas, do jeito que a gente lê o 6, né, a impressão é que já existe não pode. Depois, se você não é atento ao 12, isso pode... É mais essa sugestão, Fernando. Mas, não, claro, ótima sugestão, Paulo. Vou passar até para mim, para a DGRH analisar, depois a gente sobe e, eventualmente, se a gente perceber que vale a pena alterar, a gente altera aqui mesmo a resolução. Coloquei um esboço aqui no chat, e claro que isso aqui é passível de mudar. É uma resolução do GR, né? GR, deixa eu ver aqui, 50/2017. Tá. Desculpa, gente, eu não sei se eu perdi um pedaço, mas eu entendo que o artigo 6, o remanejamento interno, independe de qualquer validação, qualquer coisa. Isso daí ele está colocando... Para quem está no estágio probatório. Sim, mas o servidor avaliado poderá ser remanejado entre os diferentes setores das unidades órgãos. Os setores das unidades órgãos a que ele pertence, não está claro para mim, Paulo, o que muda isso em relação ao 12? Porque parece que está complicando mais. Na verdade, o 6º diz que ele só pode ser remanejado dentro da unidade ou órgão. Isso, e o 12, exato. em casos excepcionais, você pode ser entre unidades e órgãos. Eu acho que poderia ter no 6º algo que dissesse que ele pode ser remanejado tanto internamente quanto em outros setores. Só isso. Na verdade, a divisão entre o 6º e o 12, para mim, aí a Cidinha até ela deve saber melhor que eu, que qualquer outra pessoa aqui, é que o 6º permite que você faça isso sem ter que ficar informando a DGRH ou pedindo decisão de ninguém. Ou seja, você tem autonomia para colocar ele dentro da unidade em qualquer lugar, você não precisa ficar pedindo permissão para ninguém. No caso em que isso acontece para fora, aí sim você precisa dessa validação externa. Do jeito que você escreveu aí, parece que todo mundo vai passar pela DGRH e pela CIDF. Na verdade, mesmo quando você muda... Desculpa, acho que eu não me expliquei direito. Seria uma complementação desse 6º. Né? Você pode manter a primeira parte dele e uma segunda parte do 6º, que durante o período probatório, ele também poderá ser remanejado entre diferentes setores e órgãos. Entendeu, Mônica? Por isso que é algo
bem para a gente, de repente, discutir. Não, eu sei, mas é só que precisa tomar muito cuidado, porque do jeito que está no chat, você tem que informar a DGRH mesmo quando o cara muda de setor dentro da unidade. Não. Aí você só aumenta a burocracia, não resolve nada. Não seria para tirar o cesto. Eu entendi. Só que o que está escrito no chat da leitura, para mim, dá outro por isso que eu disse que é preliminar para a gente poder fazer. Né? Pode mudar. Cidinha, um esclarecimento? Sim, eu acho que a gente pode reanalisar esses artigos aí e tentar ver essa redação, mas eu só quero enfatizar que mesmo o servidor sendo remanejado dentro da própria unidade, a DGRH precisa ser informada por conta do acompanhamento do probatório, por conta de plano de trabalho, né? E que tem todo aí, se ele muda de equipe, ele muda de avaliador, ele pode ser que ele mude de chefia, pode ser que ele mude de algumas atividades, então isso tem que ser documentado, né, em relação a isso. Agora, talvez a gente analisar um pouco para ver se simplifica essa redação aí. Talvez a Giovana, que tem praticado isso bastante tempo, pode falar alguma coisa também. Giovana? Posso, vou tomar a frente aí do Bruno só um pouquinho, Bruno. Eu acho que são alguns pontos que a Cidinha já falou bem, mas a questão é que o artigo 12 ele não é só sobre transferência, ele fala que qualquer outra situação vai ser tratada pela DGRH, então não daria realmente para juntar e substituir, porque a gente está falando de qualquer caso, então um acompanhamento, alguma questão relacionada à saúde, a DGRH tem outras equipes aqui dentro que a gente tem interface, então o artigo 12 ele cabe para mais coisas do que só transferência. E a ideia do artigo 6º é de que realmente, como o professor Paulo explicou, parece que não pode, depois pode. A intenção do probatório é que não possa, né? A pessoa está entrando, ela tem um período de adaptação e é muito pouco a gente já dizer com 1, 2 meses que ela não se adaptou e ela já quer mudar, né? Então, sempre a nossa equipe orienta que a pessoa passe ali por pelo menos uma avaliação no probatório, que a gente tenha certeza que realmente teve uma adequação de perfil, que quando a gente presta um concurso ele é muito amplo para a vaga que vai cair. Então, a gente realmente pede, né, e essa é uma orientação da APG, que o probatório não fique sendo transferido tanto, porque a gente também perde o parâmetro, né? Uma SEAD faz uma avaliação com olhar, próxima avaliação muda a SEAD, muda o olhar. E a gente já teve casos quando isso não acontecia, essa proibição, de que para uma SEAD a pessoa era ótima, para outra era péssima. E a gente perde a referência. Então, realmente, o artigo 6º, a gente quer que ele prevaleça aí, de que não podem ser feitas transferências. Agora, os salvos casos no artigo 12, ele vem, por exemplo, a gente tem muito comum pessoas de Limeira querendo ir para Campinas e Campinas de Limeira. Então, as pessoas já se acharam, Cláudia está aí concordando comigo, né, Cláudia? Então, as pessoas já se encontraram, já tem a permuta pronta, isso a DGRH vai encaminhar e a gente vai fazer, não tem por que a pessoa ficar se deslocando se tem uma vaga ali. Agora, outros casos a gente vai realmente acompanhar e ver se precisa, né? Se às vezes é uma questão de orientação à chefia, um treinamento mais específico, a pessoa acaba indo bem naquele local. Então, a ideia é realmente que não possa, e aí, em alguns casos, a gente vai estar acompanhando. É limitar e orientar essas transferências durante o probatório. Tá? Perfeito. Bruno. Aproveitando já que estão falando, eu sempre me perguntei do motivo de se passar pela CDF, que eu acho que é uma competência do DGRH, que é um órgão competente para avaliar se faz sentido naquele caso a mudança ou não. Na CDF a gente vai pegar o parecer do DGRH e simplesmente acatar. Eu acho que se fosse fazer uma mudança, seria para deixar só na mão do DGRH, não vejo sentido de passar aqui na CDF. Cidinha? Eu tenho que concordar com o Bruno, porque a gente aqui tem uma equipe que trabalha nas análises, né, de todos os processos, desses processos, interagindo com as áreas, fazendo acompanhamento a partir de resolução aprovada por câmeras e a partir de orientação da Procuradoria-Geral. Eu penso assim, se quer tornar mais público, que passe para a ciência, né? Mas, assim, eu acho estranho passar para aprovação, homologação. Inclusive, isso atrasa o processo, porque a gente fica vinculado a agendamento de reuniões, a cronograma de reuniões. Enquanto isso, a DGRH tem uma delegação de competência. Então, eu acho que tem coisas, tem atividades técnicas que é competência da DGRH.
e das unidades, né, onde as pessoas estão lotadas. Eu acho que isso aí são reflexões para a gente fazer, acho muito bem-vinda a colocação do Bruno, até para a gente desonerar um pouco as pautas das câmeras, porque acho que tem definir papéis claramente, né? Eu também não vejo que isso deveria ser homologado pela CIDIF. Acho que isso é papel da DGRH. Bom, vamos analisar isso, calma, eventualmente também ouvir aí a própria PG e aí trazemos para votar. Aqui não, né? Nós temos que isso aí na verdade, é uma resolução GR, né? E aí a gente sugere essa mudança, se a gente entender que isso agiliza, mantendo aí toda a lisura e transparência do processo, né? Obrigado, Cidinha. E, Paulo, muito bom que você ter comentado, porque suscitou todas essas questões, tá? Obrigado aí, Paulo, e obrigado, Mônica, também pelas intervenções dos demais colegas. Podemos votar? Se não há mais nenhuma questão. Então, nós estamos votando os itens de 1 a 25, onde se inclui aí o serviço voluntário, designações, afastamentos e transferências, ainda com os artigos 6 e 12. Dona Cidinha, a senhora continua com a mão levantada. Vai aparecer para vocês como itens da ordem do dia, tá? Continuamos com os 28, só que está faltando um voto, né? Isso. Alguém foi tomar café. Pronto. Agora sim. Isso. 16 votos favoráveis. Ô, Ademir. Oi. Foi eu que não votei, não deu tempo. Então não foi café, ele foi com cigarro. Eu declaro o voto favorável. Ok. Obrigado. Obrigado. Adilto, fumar faz mal, hein? Pra Não, saúde, o hein? pior é que eu não fui, é que eu estava na rua até ontem. Hoje eu voltei, eu estou atrasado aqui. Não deu tempo de eu ver a cédula. Mas já que vocês lembraram, eu posso ir agora. Não, senhor. Não. E não é pela dinâmica da reunião, é pela sua saúde. Exato. Certo? É só eu entrar do celular, dá para fumar a reunião inteira. Sua saúde não agradece. Eu sou enfermeiro, eu posso. Tem proteção divina. Amém, Senhor. Bom, seguindo aqui na ordem do dia, nós temos o item 3E, que é a nova composição, aí, os novos mandatos, né, que aí a partir de 1 de março de 23 até 28 de fevereiro de 25, todos eles para homologarem, né? Temos também para homologação as alterações no regimento aí da CSA do IB, e temos também no item G a homologação da nova composição da CIDIF, né, a partir das votações para o mandato 1 de março de 23 a 28 de fevereiro de 25. Consulto se há alguma manifestação, alguma dúvida. Ademir, fica à vontade, se você quiser informar alguma coisa. Ademir? Não, professor. Você ia falar? Ah, sim, eu acho que tá, as questões aí estão ok. Somente tem uma pendência ali na composição, né? Que faltou a gente fechar, na verdade, com o pessoal lá de uma das áreas aí, que não se manifestaram, mas a gente vai reforçar. Puxa a orelha em público aí, qual é a área que não se manifestou? Exatas, qual que você acha?
Não, mas teve um problema aqui também que o Ademir ajudou a resolver. Então, acho que a gente que atrapalhou o Ademir, né, Ademir? Não tem problema não, professora. Membros de CSAs exatas. Mas a gente vai reforçá-la para eles, não tem problema não. A gente homologa na próxima reunião. Perfeito. Tá bom? Se não há mais nenhuma manifestação, então vamos colocar para homologação esses 3 itens, por favor, Ademir. Ok, professor. 17 favoráveis e 1 abstenção. Aprovado. Ok, assim fechamos a ordem do dia, já estamos no expediente. Pode tocar o expediente aí, Ademir, por favor. Ok, professor, som. Tirando pelo compartilhamento. Para a ciência aí, né? A CSA 29 a 64, é isso? Isso, professor, é isso mesmo. E depois vamos... Só um minutinho. Não, se quiser não precisa projetar, é só para... Uhum. Primeiro item para dar ciência. Isso aí, no caso. Que é, se quiser eu complemento aqui, acho que você está sem material, no Não, caso da... estou vendo aqui, professor. Fala. Ok. Vamos lá. É no item 3, né, é o expediente, aí o 3A, alterações da CSAs. Para a ciência, Isso. é a CSA 29, né, da FEA. Isso. Indicação da senhora Laís Barros Glaser como presidente, em substituição da senhora Fernanda Cristina de Souza. Ok. E a CSA 64, PRG-PRPG, indicação da senhora Marcela Santander como presidente, em substituição a Daniel Cantinelli. Isso. Bem, ótimo. Bom, queria aqui em nome também da CIDIF como um todo, né? Não é só em nome da presidência, mas agradecer a todos os membros que estão encerrando o mandato hoje, essa gestão março de 20 até agora fevereiro de 23, que vai fechar em 28, né? Mas talvez essa seja a nossa última reunião, se não houver nenhuma extraordinária no período. Sempre essas contribuições são fundamentais, né? Atravessamos aí períodos mais difíceis com a pandemia, períodos pouco turbulentos, mas essa colaboração sempre foi fundamental, inclusive para aqueles que conseguiram atravessar uma reunião de 5 horas, né? Isso, mantendo o quórum, o debate e sempre com muita contribuição. Acho que é fundamental que essas pessoas entendam a importância dessa participação. Então, fica aqui o agradecimento de todos os colegas e da CIDIF como um todo, né? E os que não estão renovando, que voltem proximamente para participar aqui da CIDIF. Na sequência, eu queria ouvir um pouquinho aí a DGRH, acho que com a Giovana, né, Giovana? Certamente todo mundo com muita expectativa aí, uma atualização de como anda o nosso processo de progressão Carreira PAEP 23. Com a palavra, Giovana. Obrigada, professor. Bom, o processo começando, né? A gente teve ontem a publicação da portaria
que homologou a constituição das instâncias equivalentes. A portaria já está no site da DGRH e também no sistema do processo de progressão, na BIM Documentos. Hoje de manhã, como o professor falou, a gente teve a reunião com os membros de instância equivalente. Queria agradecer a PRDU esse apoio aí para as instâncias, foi uma reunião muito produtiva, puderam tirar dúvidas, a gente repassou aí os principais passos e tarefas, né, que são designadas às instâncias equivalentes, e agora a gente começa aí, o primeiro papel da instância é estar homologando a composição das comissões de avaliação. Então, as comissões têm que ser indicadas e apresentadas aí para homologação das instâncias até o dia 17 de fevereiro, na semana que vem, que é a etapa 12. Em seguida, os RHs vão estar cadastrando essas comissões de avaliação em sistema, para que todo mundo possa ter acesso às informações necessárias e o processo aí estar começando a ter o seu início, né? A gente tem esse ano cerca de 3.580 servidores aptos a estarem participando, se eu não me engano, 3.576, né, Cris? Fez a última listagem, e aí a gente vai estar disponibilizando esses dados também para o comitê de acompanhamento. O comitê de acompanhamento já teve a primeira reunião essa semana para alinhar alguns pontos aí, se organizar e como é que eles vão fazer a análise dos materiais que forem chegando. Então, está tudo saindo do papel. Muito bom. Palavra aberta, pessoal. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Críticas? Vamos lá, Bruno. Eu queria começar, eu vou continuar aqui, né, como representante do Consul, mas eu deixo de representar os presidentes CSA e eu queria agradecer aos presidentes CSA Biológicas por toda a ajuda. Se a minha contribuição aqui foi positiva, foi graças a eles me ajudando também. E aproveitar e fazer um questionamento para a Everaldo sobre como está o andamento da implantação do trabalho remoto ou híbrido. A gente teve algumas novidades na USP, o professor Ricardo da Rádio mandou um e-mail para a gente entendeu que a coisa estava andando, então eu queria que ele pudesse colocar em que pé que está. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, boa tarde. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde a todos os membros. A questão é o seguinte: nós estamos, né, num trabalho conjunto com as demais universidades, com a USP e com a Unesp, sobre a questão do trabalho remoto. Numa das nossas reuniões, a USP pediu, né, a ideia era que nós fizéssemos um trabalho em conjunto, mas a USP pediu para que eles fizessem essa primeira implantação. Então, ficou combinado da USP fazer esse primeiro passo. Nós estamos em conversa com eles para acompanhar, ver como que está, né, evoluindo essa questão do trabalho remoto, e acredito agora, né, com o retorno que eles vão nos dar, que a gente também possa trazer alguma coisa para a Unicamp similar ao que eles estão fazendo, mas foi um combinado entre as universidades que aguardasse a USP fazer essa implementação, e assim que a gente já tiver alguma novidade sobre isso, a gente vai estar apresentando tanto aqui, né, quanto na nossa reunião também do CONTIC, que acontece, acho que vai acontecer amanhã, mas a gente está só aguardando mesmo essa implantação que a USP está realizando. Everaldo, Obrigado, tem alguma perspectiva de prazo para isso? Bom, professora, nós não temos, né, porque a gente precisa ainda definir algumas coisas ainda, mas a ideia é que isso saia em breve, mas não dá para precisar a questão de prazo ainda. Né? Quais as carreiras que vão, assim, carreiras que eu digo, né? Quais os tipos de profissional, quais unidades, tudo isso está em estudo ainda, não está nada específico, olha, só para uma área, só para outra, mas tudo isso está sendo levado em consideração. Não, eu estava perguntando para a implementação da USP, se eles têm algum... Da USP eles já começaram, professora. Tá, mas vocês estão esperando esse retorno deles também, né? Isso, foi um combinado entre as universidades. Tá joia, obrigada. Evandro. Eu não sei se eu começo pela parte triste ou pela parte alegre. Eu queria começar manifestando nossas condolências à perda de um colega nosso de trabalho esse ano, o Marcelo Souza, do IQ.
E eu queria deixar registrado aqui que é uma pessoa muito... deve ter sido uma perda muito grande para a família e não poderia deixar passar dessa reunião do CIDIF e deixar os nossos sentimentos a ele e a toda a família dele e aos amigos dele, né? Tem que deixar esse registro. Bom, meu mandato acaba hoje, mas vocês vão ter que me engolir. Eu ganhei a votação, vou ficar mais 2 anos. Então, agradeço aí a todos que confiaram em mim e agora, mas confiaram e ainda mais um pouco ainda, né? Obrigado a todos e sou uma pessoa acessível, como falei, estamos aí. É só contar comigo, me procurem, a gente vamos discutir. É o que eu falo, eu estou nesse DIF e essa gestão porque eu confio que o pessoal realmente está com vontade, está focado para melhorar, para mudar e vamos juntos, né? E acho que é isso. Para quem está deixando boa sorte nos novos projetos, voltem, porque representação não é um privilégio, é só responsabilidade. Quem não ganhou pode continuar lutando junto com quem está aqui, porque é juntos que a gente vamos criar as melhorias. Então, estamos aí. Obrigado, Evandro. Professor Paulo Ronchi. Professor Fernando, eu também gostaria de... Estou me despedindo hoje, então, dessa Câmara. Eu quero agradecer a todos pelo zelo durante o período da pandemia. Das lutas que nós travamos aqui foram muito importantes. O zelo, o cuidado, o carinho, né, que essa Câmara sempre dispôs para cada assunto que aqui foi desenvolvido. E salientar a eficiência, senhor Fernando, desde a gestão do professor Marcelo, agora na gestão do professor Tom Zé, essa Câmara sempre muito proativa, relacionada a todos os assuntos dos funcionários. Então, assim, eu deixo a direção da unidade em 12 de julho, então por isso que me despeço dessa Câmara agora, mas com um sentimento de dever cumprido e que fui muito bem acolhido, espero ter contribuído também para o trabalho dessa Câmara. Um grande abraço a todos. Paulo, nós também aqui que agradecemos a tua participação, sempre muito ativa, com muitas contribuições. E vamos aguardar aí a primeira data do nosso evento, né, para poder ouvi-lo aqui, e apareça sempre que possível. Tem que fazer uma canjazinha aqui no final dos nossos eventos. Sempre muito bem-vindo, Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado. Mais alguém querendo a palavra? Professor. Por favor, Ademir. Gostaria de manifestar também, como sendo da CIBF também, da Secretaria, agradecer a todos aí pela paciência, colaboração nesses anos todos aí, né, que a gente atuou, e dizer que foi muito bom, muitos aprendizados aí com todos, né? E foi muito bom. Obrigado aí pela colaboração, viu? Obrigado, Ademir. Eu tinha uma dúvida, mas eu não queria interromper a sequência de... Não, coloca Estou quase tocando violino aqui, né, Paulo? Não, mas... é uma dúvida, nada a ver, mas tem a ver com a parte de funcionários, para a Cidinha. Posso colocar? Deve, porque aí os outros vão criando coragem também para se despedirem aqui, para os agradecimentos. Vamos lá. Que daqui a pouco a gente pega um lençol aqui, né? Faz parte. Cidinha, eu sei que a DLH está tentando montar um curso, acho que com a Educorp, sobre a parte para os gestores, né? E eu não sei o quanto que a DGRH está participando disso, se está fazendo isso junto, quem é que está realmente liderando isso? Você sabe dizer? Então, o que eu sei dizer é o seguinte, Mônica, que nós fizemos um grupo de trabalho que foi indicado pela CGU para a gente rever o antigo PDG, né? Foi uma experiência positiva que aconteceu no passado
e que muitos servidores na universidade se manifestaram em relação à retomada, obviamente, né, reavaliada para o contexto atual. Isso foi feito, já a gente entregou o relatório para a CGU, e no momento nós, DGRH e EduCorp, está trabalhando na implementação. E nesse curso, ele abrange várias, vamos dizer assim, conteúdos sobre a universidade, né, conteúdos mais técnicos, outros de aspectos mais institucionais, e dentro desse conteúdo está presente a questão da DEDH e suas câmeras. Né? Então, seria uma formação geral. É isso que eu tenho conhecimento. Agora, a gente chegou a fazer uma reunião com a DEDH lá no passado, acho que foi logo no primeiro ano, que tinha essa ideia, essa proposta, e parece que foi até bem conversado com o professor Wagner Romão, e depois, né, a discussão ficou meio parada. Mas, dentro do novo PDG, isso seria contemplado. Né? Tá. Mas isso está andando independente da DDH, não? Tá. Você não sabe? Tá. Essa parte que eu te falei do PDG, tá. Então, nós estamos, no momento, fazendo toda a construção de conteúdo. Tem uma pessoa... Porque, assim, a história do PDG, ele surgiu no passado, né? Não vou lembrar em 1900 e quando, mas surgiu na época do Planos Unicamp, onde foi determinado que a universidade, identificado e diagnosticado que a universidade precisava investir na qualificação dos seus gestores, né? Em todas as instâncias, inclusive diretores de unidade também, na época, teve um PDG mais curto para diretores de unidade. E o PDG rodou muitos anos, né? Então, tinha aspectos institucionais, estrutura e funcionamento da instituição, as câmaras, né, os aspectos legais, os aspectos administrativos, as teorias mais técnicas, como revisão de processo, né, implantação de novas metodologias, ou seja, era um curso de especialização, com 360 horas de duração, e finalizava com um TCC e tudo, e era apadrinhado pelo professor Ademir Petenati, do IMEC, e formalizado pela Escola de Extensão. Então, era um programa bem robusto mesmo. E o público-alvo eram todas as pessoas que tinham GR ativa, diretores de instituição. Então, diretores e servidores, de uma maneira geral, que tinham cargos gratificados, começando pelos cargos maiores até chegar a supervisor de seção. Foi uma experiência muito significativa na época, porque houve muita integração entre todas as áreas, principalmente as áreas da saúde com as outras áreas da universidade. Então, por esta razão, a própria comunidade pediu a retomada dessa iniciativa. Então, a gente está fazendo isso e acredito que ainda nesse ano a gente vai ter aí o lançamento acho que mais para o segundo semestre, né? Que é um pouco trabalhoso agora essa parte de montar as disciplinas. Sim. A Gláucia está aqui na DGRH trabalhando só nisso, né? A Gláucia foi diretora na época da FPU, na época que montou o PDG. Então, nós estamos trabalhando DGRH e EduCorp em conjunto para a gente poder implementar. E dentro de todos os conteúdos importantes para a instituição, está todos os assuntos que a DDH coordena e vai ser sob a liderança da DDH. Porque esse assunto morreu quando o Wagner saiu da diretoria, né? E eu senti na pele agora a necessidade disso, porque eu tive uma transferência aqui que veio com informações desencontradas de todos os lados, e eu senti o quanto que esse curso faz falta, sabe? Eu acho que realmente precisa, inclusive os diretores têm que fazer, eu vou fazer com certeza, mas eu estou preocupada porque isso repercute, inclusive, na questão do próprio funcionário, né? Ele acaba sendo tratado como se fosse uma bolinha de bilhar que fica batendo de lá para cá com a informação errada, e eu acho que isso é muito desagradável de acontecer. Infelizmente, foi tudo resolvido, tá? Mas, assim, foi uma experiência, e eu lembrei desse curso por conta disso, né? Então, mas, assim, situações que acontecem pontuais, se vamos falar no momento que estiver acontecendo, entre em contato conosco, que aí a gente trabalha em conjunto com quem for necessário, se é DDH, porque, assim, relações de trabalho, a gente entende que a DGRH está à frente disso. Então, qualquer situação que envolva a relação de trabalho,
nos acione, que hoje a gente tem uma estrutura aqui organizada para tratar disso, para conduzir o assunto à executividade. Não, eu sei, Cidinha, tanto que a gente até chegou a discutir um pouquinho, mas é só porque eu estou pensando realmente na pessoa que recebe a informação desencontrada, sabe? É uma situação bem desagradável. Mesmo que seja resolvida, fica esse mal-estar. Então, foi nesse sentido que eu acho que esse curso realmente é necessário. Com certeza. Obrigada, Cidinha. Obrigada, Sartre, por dar o espaço. Não, eu acho que é fundamental, e sem prejuízo da iniciativa aí da DH, eu acho que DGRH, nós aqui, CIDIF, podemos tomarmos a frente também dessa iniciativa e viabilizar esses cursos. Eu acho também fundamental na formação dos nossos profissionais. Elizabeth, por favor. Beth. Beth, você nos ouve? Se você está tentando falar, nós não estamos te ouvindo. Bom, enquanto a Beth retorna, resolve o problema de microfone dela. Mais alguma maneira? Oi, estamos ouvindo, Beth. Então, professora, eu estava com problema, porque eu estou desde a hora que você abriu a palavra para mim falar, mas eu não consegui, eu estou com problema no computador, aí eu tive que sair, trocar, remanejar. Mas eu queria também, como todo mundo, agradecer, né? Embora hoje seja a última reunião, eu também fui reconduzida para o próximo período, como representante das biológicas, queria agradecer a todo mundo pela confiança, e de antemão já colocar que, como eu sempre estive, vou continuar disposta no trabalho, junto com a minha e com as outras unidades, independente de qualquer coisa, e junto com a DGRH, com a PRDU, no que for preciso, podem contar comigo, mas eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo o acolhimento desta comissão, desses membros que estão saindo e dos outros, dar boas-vindas para quem vai chegar e de quem está aí permanecendo, mas era isso que eu queria mesmo só agradecer. Obrigado, Beth, obrigado pela contribuição até então e pelas novas contribuições que aconteceram aí a partir da recondução. Com certeza. Se eu demorar para fechar o microfone e abaixar a mão, vocês me perdoem que eu estou perdidinha aqui, tá? Sem problema, Beth. Minha mãozinha aí pode até baixar. Não há problema. Mais alguma manifestação? Se não, agradeço aí a participação de todos. Quando é que está marcada a nossa próxima reunião, Ademir? Dia 9, professor. 9 de março. Até 9 de março, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, Paulo. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, Mônica. Abração. Boa tarde. Tchau, tchau.